Os meteoros na noite desta quarta-feira no Oriente Médio. 2 aviões da Força Aérea Americana e cientistas da NASA estão monitorando a chuva de meteoros. A tempestade estelar é provocada pelos meteoros conhecidos como Leonídeos, porque parecem estar vindo da constelação de Leão. Eles fazem parte da cauda do cometa Tempel-Tuttle, que a cada 33 anos passa perto da Terra. Os Leonídeos têm o tamanho de um grão de areia e viajam a uma velocidade de 70 km por segundo. Eles se desintegram quando entram na atmosfera terrestre. De acordo com os cientistas, a chuva de meteoros não ameaça a superfície do planeta, mas pode ser um perigo para os satélites que estão em órbita da Terra. O fenômeno é visível em todo o mundo, mas este ano as melhores regiões para ver a chuva das estrelas são o leste da Europa e o Oriente Médio. A erupção do vulcão Kilauea produz um espetáculo no Havaí. Rios de lava invadiram as águas do Oceano Pacífico. Um dos vulcões mais ativos do mundo, Kilauea, voltou a dar espetáculo na noite desta terça-feira no Havaí. A lava formou um rio de 3 quilômetros de extensão nas águas do Pacífico. A cratera do vulcão, com mais de 1.000 metros de profundidade, está expelindo lava desde 1983. O Kilauea fica no Parque Nacional dos Vulcões do Havaí, ao lado de outro vulcão maior, o Mauna Loa. 00:30, horário de verão. Você assiste agora ao programa Almanac com Elizabeth Pacheco. Ela entrevista o psiquiatra Arthur Guerra. A próxima edição do Em Cima da Hora começa à 1 da manhã com Rosângela Coelho. Boa noite. Boa noite para você. O que é o projeto da Terceira Via? Buscando um espaço ideológico além da direita e da esquerda. Por que ela é tão apaixonante no debate político europeu? Como a globalização pode afetar a Terceira Via? As propostas para a justiça social e a eficiência econômica. A Terceira Via no Brasil. Especial Internacional. Nesta quinta, 11 da noite. No Espaço Aberto, um programa dedicado ao centenário de Anísio Teixeira. A filha dele, Babi Teixeira, e a professora Ana Valesca Mendonça, da PUC, falam sobre a vida e a obra deste que foi um dos maiores educadores de toda a história do Brasil e certamente o mais importante defensor e entusiasta da escola pública brasileira. Não perca, Anísio Teixeira vive. Espaço Aberto, com Pedro Bial, nesta quinta, 9:30 da noite. Review. Você escolhe, a Globo News exibe. Milênio, com Ron Chernow. Ele escreveu a biografia de John Rockefeller, o primeiro bilionário da história. Uma personalidade controversa. Um americano generoso e temido, que aos 40 anos controlava a indústria de petróleo mundial. Review, nesta sexta, 10:30 da manhã e 4:30 da tarde. Existe um planeta fascinante para você explorar. Vamos aos Estados Unidos, conhecer os ursos marrons, uma das grandes atrações do Parque Yellowstone. Apreciar o talento dos aborígenes australianos, sucesso no mundo do rock e do balé. E na Tailândia, para aliviar o estresse, o táxi karaokê. Pelo Mundo, com Eduardo Grilo e Cristiane Pelágio, nesta sexta, 11 da noite. O alcoolismo já é considerado por especialistas como epidemia. No Brasil, a doença é responsável por 80% das internações psiquiátricas. Só no estado de São Paulo, 44% das vítimas de morte violenta tinham álcool no sangue. E apesar de ser considerado droga, o consumo é permitido por lei. No Brasil, são fabricados 21 milhões de litros de cerveja por dia, o que coloca o país como o 5º produtor mundial da bebida. O psiquiatra Arthur Guerra de Andrade é coordenador do GREA, o Grupo Interdisciplinar de Estudos sobre Álcool e Drogas do Hospital das Clínicas de São Paulo.
Doutor, quais são os principais perigos do álcool? O principal perigo do uso de bebidas alcoólicas são acidentes de trânsito em pessoas levemente embriagadas, em quem não são alcoólatras, em pessoas que têm uso social de álcool. Essas pessoas, em alguma celebração, alguma festa ou no fim de semana, consomem um pouco a mais, ficam mais confiantes e podem ter o risco, então, de ter um acidente de trânsito. Depois disso, brigas familiares, com graves repercussões, produtividade menor no trabalho, aí entra alcoolismo, dependência do álcool em quarto lugar e, por último, alterações orgânicas do fígado, do pâncreas, do cérebro, pelo consumo crônico de álcool. A dependência do álcool, o senhor falou que parece o quarto estágio, terceiro, quarto estágio. Como que se chega a isso? Como que a pessoa pode obter esse diagnóstico? A pessoa, em primeiro lugar, precisa ter vontade de beber. Ela tem que ter uma relação com o álcool boa. Ela tem que ter prazer quando usa o álcool. Isso acontece para grande parte da população. Não acontece para orientais e, às vezes, não acontece para mulheres. Orientais e mulheres, às vezes, bebem o álcool e tem uma reação adversa. Tem um quadro que a gente dá o nome de flushing. A pessoa fica com o rosto vermelho, o pescoço vermelho, uma gastrite. Não se sente bem. Mas, são em fatores geral, físicos, então? Orgânicos, de metabolismo do álcool. Mas, em geral, não é assim. A pessoa bebe e vai ter prazer. Algumas pessoas vão beber e vão ter um prazer dobrado, a mais. Vão querer beber mais. Vão ficar, inicialmente, um pouquinho embriagadas, aumenta a loquacidade, a pessoa começa a falar mais, o riso fica solto, ela se sente mais à vontade, ela começa a dançar, a rir. Ela é tímida, ela começa, então, a ter alguma abordagem com o sexo oposto. Bebe um pouquinho a mais e começa, às vezes, a falar alguma coisa que habitualmente não iria falar. Um segredo, uma fofoca, um encanto escondido, ou a se comportar também de uma forma inadequada, aí já num quadro de embriaguez. Fica mais eufórico, mais erotizado, mais violento. Algumas pessoas, depois de terem isso por vários e vários anos, têm um quadro de dependência do álcool. O alcoólatra, então, é aquele que bebe todo dia? Pode ser considerado assim? Existe alguma relação? Não. O alcoólatra é aquela pessoa que, porque bebe, ele acaba tendo uma relação ruim com o álcool. Ele bebe independente de quanto ele bebe, independente do que ele bebe, independente de como que ele bebe, ele responde de uma forma diferente. Ele se acostumou a beber, ele tem que beber porque o álcool, que sempre foi usado para dar prazer, nessa fase, quando ele é alcoólatra, ele bebe porque se ele não beber, ele tem um desprazer. Ele sente falta do álcool, o corpo dele não fica bem, ele fica trêmulo. Classicamente, é assim, ele acorda mais cedo, na verdade ele é acordado pela falta do álcool, já não tem mais álcool na casa dele, ele está angustiado, ansioso, ele vai para o bar perto da casa dele, ou vai para a padaria perto da casa dele, encosta o cotovelo em cima do balcão e ele está querendo beber alguma coisa, ele está trêmulo. Ele não precisa pedir para o dono do bar, ele não fala assim, olha, me dá uma branquinha, me dá uma dose de cachaça, me dá uma dose de pinga. O dono do bar sabe e coloca o primeiro copo logo cedinho para ele beber, antes de tomar café, antes de comer qualquer coisa. Muitas vezes, pela tremedeira que ele tem, ele não consegue colocar o copo na boca. Ele treme tanto que é o dono do bar, ou outro alcoólatra que chegou mais cedo, que coloca o primeiro gole na boca dele. Que loucura. Muitas vezes ele tem uma gastrite, bebe, aquilo dá uma irritação, ele vai e vomita aquilo que ele bebeu. E o tempo todo ele tem que estar tomando álcool, porque quando ele fica sem o álcool, ele volta a ter esse quadro que a gente dá o nome de síndrome de abstinência. E como evitar que ele beba? Qual o tratamento? A primeira ação é cortar o uso do álcool. Ainda que seja grave... Radicalmente, não diminuir. Nada. Não existe essa diminuição. Essa diminuição é uma postura romântica. Quer dizer, alguns colegas médicos, eles falam, bebe menos, ou bebe bebidas não destiladas, bebe cerveja, bebe vinho. Isso não existe. Se ele quer parar mesmo de beber, se ele tem que parar, por exemplo, se ele está no hospital e quebrou a perna, está com uma pneumonia, ele tem que parar radicalmente, de uma hora para outra. Ele para, entra em síndrome de abstinência e aí o médico entra com remédios que fazem o controle dessa síndrome de abstinência de uma forma muito, mas muito eficaz.
E as bebidas energéticas, quando são usadas junto com o álcool, qual o efeito, qual o perigo? Parece que essas bebidas energéticas não contêm essa energia que o pessoal fala. Tem no rótulo, tem no nome. Então Flash Power, Boost, não sei mais o que. Tem algumas bebidas assim com nome bem power. Sugestivo. E o que tem nessas bebidas parece que é cafeína mesmo. Como se fosse um refrigerante mais concentrado, mas não tem bebida alcoólica. Só que na cabeça do adolescente, ele associa a bebida energética com uísque, com vodka ou com cerveja, e essa mistura acaba sendo bombástica. Ele fica mais excitado, mais eufórico. Mas do ponto de vista bioquímico, não existe uma relação forte nesses dois pontos. Doutor, o álcool, ele é geralmente a primeira droga que se usa, é a primeira droga do adolescente? Depende de onde que nós estamos falando. Se nós falarmos de São Paulo, não é. A primeira droga é o tabaco, é o cigarro. Antes mesmo do álcool, o jovem aos 12, 11 anos de idade, cada vez mais essa idade tem vindo em níveis mais baixos. Tem o primeiro contato com o tabaco. Se nós formos para o interior do estado, aí não é o tabaco, aí já é o álcool mesmo. Para o país todo é o álcool. O álcool tem a propriedade de cada vez ser usado também por pessoas mais jovens. Numa situação especial onde os pais falam, não, se meu filho estiver usando álcool, um pouquinho só, tudo bem. O que me preocupa mesmo é se eu encontrar um pouco de maconha, um baseado na roupa dele, na mochila dele. Aí os pais ficam muito, muito ansiosos. Mas o enfoque principal acaba sendo no álcool. Por quê? Porque o álcool é uma droga legal. O álcool é uma droga onde eles vão ter um contato, vão ter um contato social, vão ter o primeiro contato, dá o nome de batismo. Se nesse batismo, entre aspas, houver uma reação positiva do jovem com álcool, ele tem a chance de voltar a tomar álcool outras vezes. E algumas vezes ele vai tomar o álcool, vai ficar embriagado e o pai vai falar assim, puxa vida, meu filho de 14 anos já está ficando mocinho, meu filho de 14 anos já está ficando homem. Ele começou a ter os primeiros fogos, os primeiros porres da vida dele. Você citou a maconha. Qual a reação dos pais quando encontra um baseado, como o senhor mesmo falou, na roupa do filho? E qual é a potencialidade dessa droga? A reação dos pais é a pior possível. Da mãe, então, a mãe acha que se o filho... A coisa é bem difícil, não é tão fácil quanto eu vou resumir agora, mas assim... O jovem acaba usando a maconha, acaba tendo contato com a maconha. Eu, como médico, eu contraindico esse contato. Eu não acho que o uso da maconha seja um uso bom, terapêutico. Eu sou bem crítico em relação ao uso da maconha. Entretanto, o jovem que acaba usando, ele tem um contato de uma fase que dá o nome de experimental. Ele vai saber como que é o efeito da maconha. Muitos só têm esse contato, ou têm um contato esporádico. Mas alguns começam a usar mais e mais, já manifestando um quadro de dependência. As pessoas falam, puxa, maconha não dá dependência? Dá, mas dá mesmo, dá uma dependência fortíssima. A pessoa começa a usar e depois ela não consegue mais ficar sem usar maconha. Alguns jovens, adolescentes, deixam um rastro, deixam uma bandeira, como eles falam, deixam o baseado dentro do cinzeiro do carro, do pai. Deixam o toquinho de maconha na porta de casa, ou entram em casa com aquele cheiro típico de quem acabou de usar maconha, com o olho vermelho, ou deixam então baseado dentro de algum bolso da roupa. Obviamente que a mãe vai lá, pega e fica muito assustada. A impressão que eu tenho é que quando o jovem deixa a maconha dessa forma, ele está pedindo ajuda, ele está falando, olha, acho que eu estou tendo um uso inadequado, por favor me ajude. Mas isso vem de uma forma indireta, não vem de uma forma direta, explícita, vem de uma forma mais escondida. E qual é a potencialidade dessa droga em relação a outras, em relação a álcool ou a cocaína? A maconha, diferente do álcool, ela, para dar um quadro de dependência, ela precisa de menos tempo. Mas acontece que a maconha é a droga da moda, não é de hoje só, já faz alguns anos que para você ser aceito em alguns grupos, você deve usar maconha. Para você ser considerado uma pessoa legal, especialmente entre os jovens, você deve usar maconha. Existem adultos que defendem o uso da maconha. Eu não defendo.
Eu acho que de cada 10 pessoas que usam maconha, uma tem algum tipo de problema. Eu trato dessa única pessoa. Até respeito às outras 9. Entendo que possam ter uso social. Mas eu sou médico, eu trato desse aqui, eu tenho que prevenir, tenho que evitar que esse volte a ter aquele tipo de situação. O problema não existe, a gente não sabe quem é essa única pessoa no meio de 10. Então, por isso que eu acho que é mais fácil ter uma postura mais clara em relação à maconha. A maconha, ela causa um bem-estar inicial, depois ela dá um quadro de dependência. Pior de tudo, ela dá um quadro de a gente dá o nome de síndrome amotivacional. A pessoa usa a maconha e fica meio devagar, fala só, é isso aí, não tem ânimo, não tem pique, não vai fazer esporte, não vai namorar, não vai estudar, não vai ter outras atividades. Isso aumenta o risco para ele começar a usar outras drogas, como cocaína, crack, anfetaminas. Que aí são efeitos contrários, no caso. A pessoa fica mais excitada, mas ela fica num outro grau, onde ela vai querer usar mais e mais. Ela quer usar uma droga de manhã para acordar. Então, uma droga euforizante. Depois ele fica muito excitado com essa droga, tem que usar uma outra, como álcool, para relaxar. Relaxa muito, mas não está legal. Então, usa uma outra para ficar um pouquinho mais agitado. No final da noite, usa maconha para poder, então, dormir, conciliar bem o sono. Às vezes o sono não vem, então ele toma um tranquilizante. Ele fica usando várias drogas ao mesmo tempo. Quais são os tipos de tratamento? O primeiro tratamento que existe é um tratamento de pessoas que também têm o mesmo problema. Nós damos o nome de grupos de mútua ajuda, como alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos. São pessoas que, por terem tido o mesmo problema, entendem da situação tão bem ou até melhor que aquele indivíduo que está usando a droga. Funciona de uma forma interessante. Não funciona para todos, mas tem uma credibilidade alta no mundo todo, esse tipo de tratamento. O segundo tipo de tratamento é o tratamento médico, clássico, onde existe uma pessoa que tem uma doença, ela vai ao médico, o médico faz um diagnóstico, oferece um tratamento que pode ser, às vezes, uma internação para desintoxicar, ou um segmento de ambulatório, ou um tratamento conjunto com a família. Isso tudo acaba tendo uma eficácia maior quando a pessoa recebe uma orientação psicoterápica, quando ela recebe um estilo de vida próprio, diferente daquele que ela tinha antes, pensando especialmente na qualidade de vida. É na conjunção desses três grupos, o grupo médico, o grupo de mútua ajuda, ex-dependentes, ex-alcoólatras, e com a psicoterapia, especialmente no ambiente familiar, que nós vamos ter melhores resultados nessa área. E qual é o índice de resultado? Olha, no mundo todo, quando a pessoa tem motivação para se tratar, quando ela aceita a ideia que não vai usar mais a droga socialmente, e quando ela tem ou emprego ou família, quer dizer, quando ela tem suporte da sociedade, nós temos índices de 40%, 42% depois de um ano de tratamento. Depois de um ano. O problema é que quando o paciente chega para nós, ele já muitas vezes não tem mais a família. Ele não aceita que a abstinência é uma meta. Ele quer usar a droga socialmente. Ele já não tem mais emprego. Ele não tem mais suporte da sociedade. Ele já perdeu tantos anos no estudo que ele ficou desanimado em estudar. Então a eficácia realmente diminui. Aí a chance de se recuperar fica entre 25% e 30%. As internações só devem ser feitas realmente em último caso? A internação é o último recurso que nós temos, não é o primeiro, não. O primeiro acaba sendo essa abordagem familiar, psicoterápica, psicológica, médica, esse é o inicial. Entretanto, eu interno mais porque eu recebo casos mais graves. São os casos que já passaram na mão de colegas, então eu sou especialista, eu tenho um índice alto de internação. Quando a gente interna, quando a pessoa perde o controle, quando ela perde o respeito por si própria, quando ela usa a droga não para ter prazer, porque se ela não tiver a droga ela fica mal. Quando ela começa a ter comportamentos inadequados, roubar, se prostituir para ter a droga, quando ela começa a ter um rendimento inferior no trabalho dela, ela está prestes a perder o emprego ou já perdeu o emprego. Nessas horas eu prefiro retirar a pessoa do meio onde ela está, colocar num outro meio artificial, que é uma clínica de internação, um hospital,
tratar durante um período razoável, quer dizer, mais do que um mês, 2, 3 meses até, para que a pessoa possa se recuperar e tentar se reorganizar para uma outra vida, essa vida assim, sem álcool, com mais respeito, com mais amor. Como a família de um dependente químico deve agir para ajudar? É uma situação muito difícil, porém é uma situação... Muita dor, né? Muita dor, mas é uma situação comum. A pessoa não aceita se tratar e está usando a droga, e não quer sair do quarto. Eu fico com o coração partido, mas eu sou obrigado a oferecer alguma saída médica. Nessas situações, onde eu acho que a pessoa até corre risco de vida, ela pode usar droga de uma forma sem controle e se matar. Eu opto por uma indicação quase que cirúrgica. Eu faço a remoção dessa pessoa, mesmo contra a vontade dela. Tiro da onde ela estiver e levo à força, contra a vontade dela, para uma clínica. Na hora que eu faço essa ação, quer dizer, não sou eu que faço, é uma equipe, são enfermeiros que fazem, todo mundo fica muito chateado comigo. Todo mundo fica muito bravo. Todo mundo acha que eu estou tendo um comportamento inadequado. Nos 20 anos que eu sou formado como médico, todos que eu tomei essa atitude, depois me agradecem. Falam, olha, muito obrigado, mas eu não tinha nenhuma condição de, naquela hora, eu ter um comportamento diferente e vir para uma clínica ou quebrar esse comportamento diferente do que o senhor fez. O problema é quando a gente trata de médicos, de advogados, juízes, a primeira coisa que o juiz faz é ameaçar. Eu vou processar o senhor, isso é cárcere privado. Ele coloca assim numa situação de muita angústia. Mas todos, sem exceção, todos agradecem depois da conduta feita, que tem a melhor das intenções, mas algumas vezes... E a recaída? A recaída também é outro ponto importante. A recaída faz parte do quadro clínico. Infelizmente, no nosso campo, recair é comum. As pessoas tomam a recaída como um fracasso, um insucesso terapêutico. Não é. A recaída é um processo comum que aparece especialmente quando a pessoa está indo muito bem na vida dela. Está indo muito bem, por exemplo, o indivíduo está sem tomar álcool já faz alguns anos, recebe uma promoção, ou a esposa fica grávida, ou ele faz aniversário, ele está numa situação de euforia, se sente muito bem e ele pensa bem rápido assim, ele fala, beber como antigamente nunca mais. Mas um pouquinho só, para comemorar, como todo mundo está bebendo, com os meus amigos, não vai me fazer mal. Aliás, eu nem quero beber muito. Ou quando é usuário de drogas. Eu usava cocaína, crack, agora não uso mais. Então, um baseadinho, um pouquinho só, é um tapinha, isso não vai me fazer mal. É aí que tem a recaída. A recaída, eu comparo como se fosse uma cobra, que ela finge de morta, ela se finge de morta no canto e de repente ela vai lá e dá um bote. É esse o perigo da recaída. Antigamente a recaída era vista com olhos mais negros, era uma coisa assim chata. Hoje não, hoje a pessoa tem a recaída, a gente diagnostica isso imediatamente e faz o tratamento rápido. Qual seja, orientação para que não beba nada, ou que não use a droga. Especialmente a gente trabalha com um modelo novo que é a prevenção da recaída. Quer dizer, quando que a pessoa vai ter a recaída? Antes que esses fatores possam acontecer, nós vamos lá e vamos evitar. Vamos nos preocupar para que a pessoa diminua esse risco de voltar a ter o uso da droga, que é a famosa recaída. Como é que funciona o GREA? O GREA ele existe há 18 anos e ele hoje existe em 3 blocos diferentes, em 3 áreas diferentes. No próprio Hospital das Clínicas, na cidade universitária da USP e na Rua Frei Caneca, em São Paulo também, junto à Casa da AIDS. O GREA trabalha com atendimentos de ambulatórios, nós temos 9 ambulatórios. Gratuito. Sempre gratuito. Mulheres, alcoólatras, só de cocaína, adolescentes, velhos, um ambulatório só de tabagismo, um de opioides, que são substâncias tipo morfina, heroína, um de universitários. E o GREA, ele atende os pacientes nos ambulatórios e nas enfermarias. Além disso, o GREA trabalha com prevenção em escolas e empresas. A nossa principal empresa, digamos assim, é a própria Universidade de São Paulo, a USP. Nós atendemos ao todo 100 mil pessoas, entre funcionários,
professores e alunos, tanto na capital como em 5 cidades do interior do estado de São Paulo, quais sejam Piracicaba, Ribeirão Preto, São Carlos, Bauru e Pirassununga, além da própria cidade de São Paulo. Como parar de fumar? Essa pergunta é chave, quer dizer, existe um novo remédio que está aparecendo na praça agora com uma eficácia maior, é a bupropiona. Esse remédio parece que diminui mesmo o risco que a pessoa tem de voltar a usar tabaco. Mas o principal problema do tabaco não está no remédio. O principal problema está no modelo que é oferecido. A cada ano morre no Brasil 90 mil pessoas pelas consequências diretas do uso do cigarro. Então as empresas que produzem cigarro devem buscar a cada ano, no mínimo, 90 mil novos consumidores, que não são para pessoas da nossa idade. São os jovens. Mas não são ainda os jovens, são aqueles que não fumam ainda, que vão fumar nos próximos 2 anos. Para a mulher, por exemplo, que fuma, ela sabe que aumenta o risco dela ter problemas, especialmente se ela usa a pílula junto com o tabaco. A pele da mulher que fuma... Câncer, por exemplo, que você está falando. O câncer é o mais grave, eu vou chegar lá. Antes tem a pele, a mulher tem a beleza. A pele começa a ficar uma pele quebradiça, fica com aquelas unhas pé de galinha. Ela sente a pele diferente. Quando ela para de fumar, ela fica viçosa, bonita. E o câncer, especialmente o câncer de pulmão, na mulher o risco aumenta. É maior do que até nos homens. Mas a mulher fala, eu não, comigo não é assim, né? Aí entra o segundo ponto, que eu acho que o mundo é dividido em pessoas que aceitam desafios e falam, olha, eu compro essa ideia e eu vou adiante. Tem pessoas que não aceitam desafios. Resumindo, é força de vontade mesmo. É basicamente amor próprio. Se a pessoa quiser se cuidar, tiver respeito a ela vai conseguir parar de fumar. Não há milagres. Não há milagres. Não há... As pessoas falam em laser point, falam em remédios especiais, falam em cura do tabagismo, dando mergulhos, ou com ervas medicinais, com rezas. Eu não acho que isso funcione. Como acontece com as propagandas de cigarro, que logo após vem uma advertência do Ministério da Saúde, o senhor acredita que isso pode ser aplicado no caso de bebidas? Isso iria funcionar? Não, eu acho que isso não seria viável. Como não é viável para a propaganda do cigarro, o que eu acho que é viável para essas empresas é só quando eles colocam a mão no bolso. Eu acho que eles deviam ser responsabilizados pelos problemas causados pelo consumo crônico do álcool e pelo consumo crônico do cigarro. São drogas diferentes. Existem pessoas que bebem e bebem durante a vida toda, isso não quer dizer que vai ter um problema em relação a isso. Mas para aquele que bebe e tem a dependência, deveria ser previsto uma taxa, um recurso que melhorasse tratamento. Assim como do cigarro. Do cigarro isso já é ponto comum no mundo todo. Quer dizer, as empresas de tabaco, elas estão sendo processadas porque, de fato, elas provocam câncer e as pessoas começam a usar e acabam tendo câncer. Doutor, muito obrigada e o nosso almanaque vai ficando por aqui. Muito obrigada. Existe um planeta fascinante para você explorar. Vamos aos Estados Unidos, conhecer os ursos marrons, uma das grandes atrações do Parque Yellowstone. Apreciar o talento dos aborígenes australianos, sucesso no mundo do rock e do balé. E na Tailândia, para aliviar o estresse, o táxi karaokê. Pelo Mundo, com Eduardo Grilo e Cristiane Pelágio. Nesta sexta, 11 da noite. Em São Paulo, um seminário vai reunir pessoas que têm medo de serem sequestradas. A banalização da violência e a impunidade se espalham pelo país. O presidente da Câmara Federal acaba de criar uma comissão contra a violência que está para ser instalada. Vai constatar o óbvio, como a comissão da pobreza.
E será que vai resolver? Mais de 100 projetos já tramitam no Congresso para fazer leis contra a violência. Será que adianta? O Espaço Aberto vai discutir a violência que matam a média de 350 pessoas por dia. Você pode participar mandando suas opiniões e perguntas pela internet. www.redeglobo.com.br/Globo News. Review. Você escolhe. A Globo News exibe. Os pais das crianças devem começar a ensinar a criança a dar valor ao dinheiro, ao trabalho dos pais. Conta corrente especial com Luiz Frankenberg. O analista financeiro explica como devemos planejar as finanças pessoais para toda a vida. Review, nesta quinta,